Já era. Oferece às camadas superiores independência das tecnologias de transmissão e comutação de dados, usadas para conectar os sistemas. É responsável por estabelecer, manter e terminar as conexões. No modelo de referência OSI, trata-se da camada. E aí, qual que é a resposta? Cara, é a aplicação que envolve sessão. Pessoal, ó, lembrando, tem que lembrar assim, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Essa questão, ela tem muita salvação, tá? Lembrando o seguinte, handshake, pô, ele pode acontecer em qualquer camada. Tipo assim, tudo bem, né? E a gente sabe que tem o handshake mais popular, né? Por causa do transporte, né? Mas é muito comum o handshake, por exemplo, na camada de enlace. Certo? Pois é, aí já chegamos a mais uma conclusão. Mas aí tem um problema aqui também. O problema é o seguinte, ele usou um termo ele usou dois termos aqui que dava para a gente tentar sair. Primeiro é o seguinte, ele fala assim, ó, independência da tecnologia de transmissão e comutação de dados. Bom, se ele está falando que independe disso aqui, é uma camada superior a... Isso que você falou, tem que ser no mínimo superior à física e a enlace. Certo? Aí depois, ó, é responsável por estabelecer, manter e terminar as conexões. A gente vai falar já sobre isso aqui. Cadê onde ele fala? Oferece às camadas superiores. O que são camadas superiores? Assim, tudo bem que qualquer camada acima da outra é superior, mas esse termo, camadas superiores, não sei se vocês lembram, ele é usado normalmente para você falar de transporte para cima. E as camadas inferiores de redes para baixo. Né? Beleza. Aí tem outra coisa que pode estar confundindo vocês, que é uma coisa que a gente tem que colocar. Primeiro o seguinte, lembrando, no OSI, se você for lá nos materiais, fizer a diferença, no OSI, é previsto na camada de rede, né, um protocolo o quê? Orientado à conexão. Ele está falando do OSI. Porque você pensa, ele está falando de, vamos supor, eu estou achando que é rede. Aí depois, o rede tem um IP, mas o IP não faz isso aqui. Mas ele, na realidade, está falando do OSI. O IP, ele não é aderente ao OSI. Né? Certo? E mesmo assim, pessoal, estabelecer, manter e terminar conexões. Né? Então, se você lembrar que esse cara aqui é do OSI, isso aqui está correto. Por isso que uma coisa que eu sempre falo, você não pode ficar toda hora confundindo o protocolo com a camada. Só lembrar do próprio transporte. Aí você vai lembrar, transporte é handshake. E o UDP? Entendeu? O UDP, ele está lá na camada de transporte, ele não faz handshake, ele não é orientado à conexão. Então, você não pode ficar, você tem que lembrar das características daquela camada. Né? Pelo OSI, o protocolo de rede, ele faz isso aqui, que é estabelecer, manter e terminar conexões. Juntando com o fato de ter que ser superior a enlace e ter que ser inferior às camadas superiores, só tem uma resposta. Eu acho que é o conjunto da obra. Né? Lembrando que tem que ser superior a essas duas aqui, né? Enlace e física. Aí tem lá as camadas superiores, né? Eu acho que o que mais mataria, mais uma vez, o conjunto da obra define, né? Mas eu acho que o trecho mais matador aqui é isso aqui, ó. Porque quando você fala assim, ó, quando você fala de uma coisa para baixo, normalmente você está se referindo à camada imediatamente superior. Então, quando você fala assim, ó, essa camada, tal camada filtra, né, os erros que ocorrem na camada física, por exemplo. Você está automaticamente falando de enlace.
né? Você fala, essa camada isola as comutações, ou então o ponto a ponto. Aí você fala, essa camada aqui, ela supre, né, a parte do IP que não é orientada à conexão, etc. E aí uma sempre vai compensando a outra, tá? Mas assim, no conjunto da obra, sobra uma resposta. E aí, como aquele só coloca redes, né, não tem interredes, só dá para marcar redes, tá? Beleza? Aí você vai, aí, é uma coisa que, como é que você chega a esse nível de maturidade? Exercício, lembrando, tal, isso aqui, por que isso aqui, por que assado. Toda vez que vejo essa referência de camadas superiores, eu entendo que são as camadas que estão acima da pilha. Perfeito. Só que isso daí é um jargão. Tem outro jargão que fala as camadas superiores e as camadas inferiores. Inclusive já foi usado várias vezes em questões. Quais são as camadas inferiores? Redes para baixo. Por quê? Porque são as camadas que enxergam os hardwares intermediários. E o jargão em camadas superiores são as camadas que não enxergam os hardwares intermediários, elas só enxergam fim a fim. Ou seja, elas só enxergam os interlocutores. Um jargão não exclui o outro, entendeu? Não é porque esse aí está errado e esse aqui está certo. Mas esse jargão aqui é conhecido. Camadas superiores. Mas assim, mesmo assim, né? Quando falou, será que esse aqui é o matador? Pode estar nesse jargão, que não seria definitivo. Para mim, o mais matador é o fato dele falar que ele isola, independência de comutação. Quando ele fala independência da característica principal de uma camada, ele está se referindo normalmente à superior. Certo? Então ele vai assim, qual é a camada, né, que tem independência dos hardwares intermediários? Ele não enxerga os hardwares intermediários. Bom, se você for notar, todas acima, vamos pegar só o modelo de 4 camadas, né? Tanto o TCP quanto a aplicação, elas não enxergam os hardwares intermediários. Mas normalmente quando ele fala isso, ele está se referindo à primeira que não enxerga, que no caso seria transporte. Qual é a camada, né? E aí a independência quanto aos hardwares intermediários? Aí ele está se referindo à primeira acima, que é quem, no caso? Transporte. Aqui ele está, qual é a camada que tem independência da tecnologia de transmissão e computação? É a primeira acima da comutação, tá? O importante é que, mesmo por todas as análises, seja por essa análise aqui, seja por essa, qualquer uma ou não, nenhuma entra em conflito. E todas elas convergem para essa. Não tem nenhuma conflitando, entendeu? Dizendo, são várias dicas, mas o bom é que elas são convergentes. Nenhuma dica está dizendo assim, se for essa, é essa. Já não poderia ser enlace. Enlace não pode isolar a comutação. Né? Não poderia ser física. Aí você, mas por que não são essas duas aqui, né? Você podia colocar, né? Por que não são essas duas? Aí você viria, porque na realidade, quem está isolando direto isso aqui seria a camada superior, a primeira camada, né? Que fez a independência em relação à última característica, no caso é a comutação, né? A pessoa associa que quando for estabelecer uma determinada conexão associada com a independência da tecnologia é rede. Sim. Aí você podia entrar em conflito, qual é o conflito que pode surgir daí? Aí você pensar, não pode ser rede, porque rede é IP, e IP não faz isso. Aí você cometeu um erro conceitual. Porque como ele está falando em relação ao OSI, no OSI isso aqui é verdade. Tanto que se você pegar uma tabela... Sim, pois é. Só que no pensamento reflexivo, você não é rede. Aí você, mas rede não faz conexão. Mas você não está falando de rede, você está falando do protocolo IP. Em rede, segundo o OSI, isso aqui é verdade. Inclusive naquelas tabelinhas sumarizadas, que diz qual é a característica de cada camada, ele fala exatamente isso aqui, estabelecer, manter e terminar conexões. Você pensa até que está errado, né? Mas está errado. O IP não fornece serviço orientado à conexão. Bicho, ele não falou disso. E primeiro que ele falou também do OSI. Ele não está falando do IP. E se vocês notarem, só para concluir, nesse bloco, o que diferencia esse bloco do último? Nesse bloco, eu não estou falando de protocolos.
justamente para quebrar em nenhum momento aqui, pelo menos eu acho, né, eu prezo por isso, nesse primeiro momento eu não estou falando de protocolo nenhum, eu só estou falando de arquitetura. Justamente para quebrar essa história de que esse protocolo ele faz parte daquela camada, mas ele não é sinônimo daquela camada. Na última, não. No último caderno de vocês, aí eu falo, agora eu vou falar sobre IP, onde é que o IP está em qual camada, onde é que o protocolo de aplicação X, Y, Z, para justamente distanciar isso, né? Então aqui a gente está falando de camadas e de arquiteturas, não está falando de protocolo. Quando você joga protocolo no meio, pode enrolar o meio de campo, que é o quê? Você tentar achar que IP não faz isso aqui. Eu não estou falando do IP, eu estou falando dessa camada. Vamos supor que ele não tivesse loss. Vamos supor que fosse na pilha TCP inteira. Continuaria sendo rede ou poderia ser transporte? Poderia ser transporte, mas aí tipo assim, você está mudando uma variável, né? Você está mudando variável, porque aí se eu colocasse TCP e IP, né, ele pode... No TCP, quando você olha as diferenças, né, entre OSI, TCP e IP, o TCP IP permite que você tenha tanto protocolos orientados à conexão, quanto não orientados. Nem nesse caso, ainda isso aqui ainda estaria certo. Porque ele não diz que é só não orientado. Ele diz que pode ser um ou outro. Então, nesse caso, ainda seria redes, tá? Beleza? Tem que dar uma pensada holística, entendeu? Walter, mas será que na hora da prova eu vou ter tempo? Não, não vai. Mas assim, você, às vezes, com o treinamento, né, as coisas são executadas de uma forma bem mais rápida, né? Certo? Para facilitar a comunicação entre os sistemas, né, ISO, desenvolver um modelo de referência em camada denominado OSI, Open System Interconnection, né? Pois assim os fabricantes poderiam criar protocolos e componentes partindo desse modelo. É bom ler esse preâmbulo, né, para poder contextualizar e saber se ele está falando sempre do OSI ou do TCP, para ir na questão já focado, porque são diferentes, tá? Esse modelo é composto de 7 camadas e cada uma tem sua respectiva função. Sinal alternativo que apresenta... Ele está só perguntando quais são as 7, né? E aí? Meu não é chupeta, né, bicho? Né? Resposta qual? Cuidado com a Consuplan. Bizu da Consuplan. A Consuplan, bicho, ela tem a mania, não sei porquê, não sei que tara é essa do examinador. Ele troca a ordem das coisas. É raro ele pedir, ele nunca usa, isso aí é uma coisa que eu intuí, tá? Não está escrito em nenhum lugar. A Consuplan não usa a palavra respectivamente, cara. É impressionante. Ele não usa a palavra respectivamente, e aí ele fala assim, bicho, na ida ou na volta, a resposta é essa. É impressionante. Ele fala assim, ó, cite A e depois B, aí a resposta aparece B e A, marca B e A. Mas primeiro ele falou isso, depois ele falou que ele não falou respectivamente. Não, eu falei X e Y, pô. Tipo, pela leitura do enunciado, a resposta deveria ser X e Y. Só que lá, nas alternativas aparece Y e X. Pode marcar. Porque ele não usa a palavra respectivamente. E, pelo que eu estou intuindo, para ele, se ele não colocou, e ele nunca coloca, tanto pode ser nessa ordem ou na outra ordem. Então, nesse caso aqui, você está procurando... Aqui, acabou acontecendo. Veja que... Está vendo que ele está indo e volta? Se começasse a aplicação, e tivesse certo, podia marcar. Nesse caso, ele colocou na ordem correta. Ó. Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A resposta. Se tivesse invertido, também seria a resposta. Pois não. Por exemplo, se tiver as duas opções indo e depois voltando, o fato dele falar na página anterior ali que camada de 1 até a 7, será que isso não dá uma direção? Eu posso dizer o que eu notei prática, né? Na prática. Ele nunca coloca as respostas em oposição. Não tem duas, uma e voltando. Do que eu estudei. Cara, eu peguei acho que 70 questões. Também a Consuplan não é tão famosa assim, de modo que tem, né? Pô, você... Mesmo a SCC, que tem concurso todo ano em tribunal, a gente está falando só da cadeira de redes, né? Eu consegui no máximo uns 110, assim, até de 2000. Então, na Consuplan, eu peguei até uns 60, né? 60 de redes, né? E eu nunca vi
questões opondo itens por ordem. Eu já vi o contrário, na realidade. A ordem tá assim... Nessa questão ele deu um respectivamente nas entrelinhas do slide anterior ali, tipo, 1 a 7, quer dizer. Mas vamos lá, peraí. Tem que começar lá aqui. Peraí. Vamos aqui. Vamos voltar. Tá, essa aqui ele usa respectivamente. Aí vamos voltar. Mas ele falou não para 7 também, entendeu? Beleza. Pergunta, tem alguma outra aqui? Não sei, seria ao contrário? Não, faz ao contrário. Não, vamos supor que a gente está no sal, bicho. Tem alguma outra que invertendo fica correto? Sei, qual é a Vamos lá, porque vocês estão sem o caderno, né? Ops. Não tem. Então nós não estamos mais no sal, né? Vamos marcar isso daí. Lembra que eu falei, isso não aconteceu só nessa questão, não. Vai acontecer em outras. Que ele, tipo, bicho, ele não tá nem aí. O único erro aí na minha observação é que mesmo colocando respectivamente, porque na outra ele não coloca a palavra, essa que ele colocou. Mas ele não tá nem aí para a ordem. As outras são absurdas, né? Ele, Walter, mas isso prejudica, eu vou entrar com recurso, vou tentar anular, papapá. Ok, tá certo, mas histórico, ele não considera, e aí não conte com isso e já aprenda. Tanto faz indo e voltando, etc. E nenhuma delas, para nossa alegria, né, nesse caso, até agora foi para nossa tristeza, mas agora para nossa alegria, ele não coloca as duas em oposição. Então, normalmente você tem uma saída. A única possível seria essa. Eu acho que é por isso que ele acaba não acatando os recursos, entendeu? Agora, como a gente... É ruim, mas como a gente já sabe, a gente já vai com isso na cabeça, né? Beleza? Pois não. Tá, que tem essa... Desculpa aí, pessoal, de casa, né? Nem me lembro. Eu já pedi para ele... Para ter dar um microfone, né? Assim, pro cara dar... Um microfonezinho, assim, porque aí o aluno... Ele já pega a pergunta até não filtrada, né? A última pergunta agora que ele perguntou foi o seguinte, né? Que eu mesmo tendo que essa questão, ela tem o respectivamente, né? E ele fala respectivamente de 1 a 7. E na resposta está invertido, né? Aí, beleza, né? Recurso, caberia recurso, papapá, foi um erro, entre aspas, aí, né? Se a gente considerar que não é a personalidade da banca, mas se você notar, sendo na ordem direta ou inversa, você pode testar nas alternativas. Mesmo estando na ordem inversa, é a única possível, que respeite o sequenciamento de camadas. Então, você vai lá e faz e coloca. Por que está na ordem inversa? A fita na camada. No final tá... É que tem questão que ele dá ordem inversa. Tudo bem que, né, você pode considerar o B como uma referência, né, mas quem disse que o que está na esquerda é o que está para baixo e o que está na direita é o que está para cima, entendeu? Tem uma questão filosófica aí, né? Só viajar aqui, ó. Por que o mapa da Terra, né, é assim, né, que a África, e não o contrário, né? Assim, tem uma... Mas, indo ou voltando, essa que é o... Tem que ser na sequência. E nunca, assim, pelo que eu vi até agora, o que ele perguntou foi, mas será que a sequência não está correta, né? Partindo do princípio que o B está aqui, a primeira vai ser essa, né? Mesmo se for na ida ou na volta, o moral da história vai ter apenas uma sequência correta. E quer ver onde é que acontece isso? É muito engraçado, é quando PDUs, né? Que aí o cara... Tem literatura que o cabeçalho começa daqui. E tem literatura que o cabeçalho começa de cá. Aí, qual que está certo e qual que está errado, entendeu? É muito comum você ver, por exemplo, no PDU, o cabeçalho o preâmbulo começando aqui,
Em outras literaturas, o preâmbulo começando aqui. Assim, qual que é o... Você não tem a referência, né? Nesse caso, você mas a referência lógica seria essa. O bom é, tanto faz. Tem na sequência correta, vai ser aquela. E não encontrei questão onde elas se opõem. Certo? Vai ter nessa sequência, na outra eu tenho que escolher uma delas. Não encontrei, tá? Isso é bom pra gente, né?